Olá, eu sou Maurício Caran, consultor e educador financeiro, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre moedas fortes e câmbio. Você sabe o que seriam moedas fortes? Bom, uma moeda é considerada forte quando ela é emitida por um país estável, política e economicamente, uma vez que com isso seu valor consegue se manter quase que de forma descolada das intempéries da economia global. Esses países, ou blocos, como é o caso do euro, acabam por ter um grande poder de influência no resto do planeta, tanto nas políticas econômicas quanto nas em geral. E isso também acaba por fortificar e consolidar mais ainda a moeda. Mas e para que serve uma moeda forte? Em geral, e de um ponto de vista político, a vantagem de ter uma moeda considerada forte é o próprio prestígio que se tem no cenário global. Por ter uma economia sólida, atraindo assim investimentos de capitais, principalmente de investidores qualificados, além de ter uma influência sobre políticas globais, como é o que acontece no caso dos Estados Unidos, que, para simplificar uma história bem longa, emergiu como a principal economia e fortificou suas relações exteriores em grande parte no pós-Primeira Guerra, se consolidando após a Segunda Guerra devido aos empréstimos que fez para que a Europa se reerguesse nesses dois períodos. Já para a população em geral, com o poder de compra maior da moeda, viajar, adquirir bens de consumo se torna mais barato, o que pode significar, aliado a políticas internas adequadas, uma melhor distribuição de renda entre o povo. Tá, mas e quais seriam as moedas mais caras hoje? Podemos citar, além do dólar, que é um referencial global, o euro, a libra esterlina da Inglaterra, o dólar canadense, o dólar das Ilhas Caimã, o franco suíço e outras até menos conhecidas, e que tem seu lastro atual nas reservas de petróleo dos seus países e na própria riqueza de suas dinastias dominantes, como o dinário kuwaitiano, o jordaniano e do Bahrein e o real do Omã. Mas e uma moeda forte necessariamente é uma moeda cara? Na verdade, como o conceito de moeda forte vem do fato dela estar atrelada a uma economia estável, lembra? Então, não. O ien japonês é um bom exemplo disso. E embora alguns economistas apontem o Japão hoje como um país que está com sua estabilidade com os dias contados por ter supostamente chegado no seu limite econômico e numa estagnação permanente, e que isso inclusive poderia se repetir com a zona do euro, a chamada japonização da economia, a verdade é que o Japão segue como uma das maiores economias mundiais, mesmo sua moeda sendo barata. Um outro fator para se manter uma moeda desvalorizada pode ser o estratégico comercialmente falando. Algumas economias subvalorizam suas moedas para que as suas exportações se tornem mais atrativas frente a outros países concorrentes, como parece ser o caso do renminbi chinês e, em algumas épocas, o próprio real. Na contramão, já estariam as moedas baseadas no petróleo, que são caras, sim, mas a sua situação não regulamentada e os governos nada democráticos de suas nações emissoras as tornam pouco atrativas quanto à estabilidade das mesmas, mesmo com o histórico de anos consecutivos de valores altos ou preservados, no caso. E aquelas moedas de países conhecidos como paraísos fiscais também, que estão entre as mais caras, mas essa valorização não é devido à estabilidade econômica e política da nação emissora, e sim pela alta demanda dessas moedas. Isso, inclusive, nos leva ao que chamamos de câmbio, que nada mais é do que a expressão usada para indicar a troca das moedas, e que, no sentido estrito, designa o valor dessa conversão, ou seja, quando dizemos que o dólar está a R$ 5,33, por exemplo. Mas e o que define esse número? Para entendermos melhor, é preciso primeiro sabermos três conceitos. Um é a diferença entre câmbio comercial e turismo. Parece simples e tá? Comercial se refere à taxa utilizada pelas empresas na realização das transações comerciais internacionais, como exportações, importações e outras movimentações financeiras. E até mesmo, inclusive, as próprias movimentações do governo fora do país. Já a taxa turismo é o referencial para a prestação de serviços turísticos, além de ser usado para a compra de moedas feitas por pessoas físicas naquelas casas de câmbios, para fins de viagem, geralmente. Ela, inclusive, está atrelada ao comercial e é um pouco mais cara porque inclui despesas e lucros dessas empresas que fazem essa troca. Além de, com isso, impedir também que as transações comerciais sejam operadas através dessas moedas físicas, aumentando assim, em teoria, o controle da circulação de bens e mercadorias do país. Um outro conceito é o de regime cambial, que é o regime adotado por um país para definição das taxas de câmbio. Em geral, podem ser três: o fixo, a chamada banda cambial ou o regime flutuante, que é, no caso, o atual do Brasil. No fixo, o governo define um valor fixo para que a moeda, independente das variações econômicas globais e internas, se mantenha estável em relação a determinado referencial. Em geral, esse regime é adotado para diminuir a alta exacerbada da inflação e proteger os investimentos estrangeiros, mas tem o custo de pôr em risco as reservas financeiras do país. Já na banda cambial, o governo define um valor mínimo e máximo, onde nessa faixa estaria garantido. Já no flutuante, quem define um valor é o mercado,
nas livres negociações diárias, podendo o governo intervir ou não, só que na forma de compra ou venda de moedas para evitar a desvalorização ou a valorização brusca dela. Aí é que a gente chega no nosso terceiro conceito, o da oferta versus demanda, que esse a gente já conhece um pouco mais, né? Mas ele diz o seguinte: quanto maior for a oferta de algo, menor a sua demanda, menor vai ser seu valor. Quanto maior for a demanda de algo e menor for sua oferta, maior vai ser seu valor. Algumas moedas, portanto, que nada mais são do que referenciais de troca de bens com tiragem controlada, isso vai se dar de forma igual. Logo, o que vai determinar esse racional e, consequentemente, fazer subir o valor de uma moeda de um país que adote o regime flutuante vai ser o aumento do investimento estrangeiro, a vinda de turistas de fora do país, as exportações e, óbvio, a manutenção da estabilidade política do país. Uma vez que a demanda pela moeda vai ser muito maior do que a oferta e, claro, o contrário vai levar à sua desvalorização. Tá, Maurício, mas você me disse que quem define a cotação é o mercado, mas então por que eu vejo o Banco Central divulgando aquela taxa de câmbio diariamente? A chamada PTAX, que são as taxas divulgadas pelo Bacen, são apenas referenciais e são calculadas com base em médias aritméticas de consultas feitas ao longo do dia em diversas instituições financeiras e sistemas de troca de moedas do país. PTAX, por sinal, vem do código do sistema do Banco Central, o SIS-Bacen. A PTAX é sim utilizada pelo mercado em contratos, operações em geral, mercado financeiro, derivativos de câmbio, importação e exportação, mas ao mesmo tempo que ela é a base para essas operações, ela é também um reflexo delas e do dia a dia econômico, da política do país e, claro, do próprio capital especulativo. Entendeu? Por fim, cabe ao Bacen regulamentar e fiscalizar o mercado de câmbio, por ser o órgão executor da política de câmbio definida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, trabalhando para atenuar oscilações repentinas, como a subvalorização ou a supervalorização do real, garantindo assim uma maior segurança para exportadores e importadores, protegendo a balança comercial e a economia do país. Mas e você, conhecia bem esses conceitos de moeda forte e câmbio? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu o papo de hoje, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.